Em Eunápolis, os semáforos organizam o trânsito entre as vias de acesso à cidade. Os semáforos são sincrônicos e dão ao motorista a previsão de tempo que devem ficar parados ou seguir. As vias possuem entrada e saída sinalizadas, controlam e indicam a direção aos motoristas que querem sair da cidade, entrar para os bairros ou para o centro de Eunápolis em cada via de acesso. Antes dessa nova estrutura, foram colocados radares, o que já diminuiu bastante o número de acidentes. Depois que a nova sinalização foi implantada, o trânsito melhorou ainda mais, de acordo com o agente da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Santana. Um ponto crítico aqui na nossa delegacia, na nossa região, acontecia muitos acidentes ali, inclusive acidentes com vítimas, as colisões transversais, o trânsito era muito complicado, costumava acontecer muitos engarrafamentos ali. E depois que se instalou, o DENIT instalou os radares, a gente conseguiu reduzir um pouco os acidentes. E depois que a prefeitura conseguiu instalar os semáforos ali, que organizou aquele trânsito, todo o fluxo de veículos que vem da BR-367 e os fluxos dos veículos que transitam na 101 ou vão cruzar para dentro do município de Eunápolis, acabou organizando o trânsito e com isso a consequência reduziu bastante os números de acidentes no local. De acordo com ele, por causa do aumento da frota de veículos, o fluxo do trânsito ficou intensificado nas BR-101 e 367. Mas para esse problema, um viaduto resolveria. Ali, naquele local, precisaria a instalação de construir-se um viaduto. A questão do semáforo, eu entendo como provisória. Em Eunápolis, motoristas, motociclistas, pedestres transitam em harmonia desde então. Claro que ainda existem ajustes a serem feitos para tornar o fluxo pleno, mas as melhorias já deram ótimos resultados. Aqui em Teixeira de Freitas, a maior concentração de fluxo no trânsito é bem aqui. Estamos entre as avenidas Getúlio Vargas e São Paulo. O trânsito é complicado e difícil, se não por causa da estrutura defasada da sinalização. Este especialista de trânsito fala mais sobre os problemas nesse ponto. Essa área ela tem como pontos principais complicadores, primeiro, uma alta concentração de fluxos em diversas direções no mesmo ponto, o que deveria ser evitado. Esses fluxos deveriam ser distribuídos através de elementos de condução do trânsito em pontos próximos que permitisse a circulação sem essa excessiva concentração. Um outro problema é que nós temos aqui uma mistura de semáforo com rotatória agravada pelo fato de a rotatória ser vazada. A rotatória vazada ela não é apropriada para esse local urbano numa região central da cidade. Ela se apropria mais para rodovias na zona rural. Como ele explicou, neste ponto, ou deveriam ter semáforos ou rotatória, e não os dois ao mesmo tempo. Além disso, o fluxo de pedestres também é confuso por causa da rotatória, que é indicada para a zona rural. Veja que eles passam por dentro, quando o certo seria transitar por fora da rotatória, usando as faixas de pedestres. Falando sobre faixa de pedestre, é uma sinalização eficaz, desde que os motoristas e os pedestres saibam usá-la. Aqui, veja que elas estão apagadas, devem ser pintadas com a tinta própria para o local. Aliás, em toda a cidade, elas estão assim. Mas é importante que todos tenham bom senso e cuidado no trânsito. Não é o caso dessa pedestre que ignora a faixa, anda por entre os carros e atravessa pela rotatória. Todos devem colaborar e fazer sua parte. Onde você tem rotatórias e onde você tem áreas de grande fluxo, onde as vias, nós não temos aqui vias tão largas, nós deveríamos retirar esses estacionamentos, colocar em áreas próximas e deixar as vias livres para a circulação dos veículos e a fluidez do tráfego. De acordo com o especialista, para desafogar o trânsito em toda a cidade, a alternativa seria transporte público de qualidade, sinalização apropriada, incentivo do uso de bicicletas com estrutura para o trânsito delas e a retirada do trânsito de veículos pesados de dentro da cidade, entre outros. Nós precisamos seriamente de um trabalho educativo com relação à população. Há muitas coisas que podem ser resolvidas com uma formação preventiva. Claro que isso não vai resolver todos os problemas, mas já ajudaria a resolver muitos deles.
Então, o trabalho educativo certamente ajudará a minimizar muitos problemas. Consciência e a responsabilidade do cidadão de entender que ele é responsável, cada um com a sua contribuição, pelo tipo de tráfego de trânsito que nós temos na cidade. Enquanto tudo isso não pode ser feito de imediato, só nos resta uma alternativa: ser responsável. Motorista, motociclista, ciclista ou pedestre, todos nós temos responsabilidades no trânsito.